ainda está chegando. Amigos, nós já estamos aqui chegando a 87 homens, né? E que bênção. Deus seja louvado e continua chegando gente aqui. E eu vou administrando aqui, deixa eu só um instantinho. Tem mais gente chegando aqui. Bom dia, Tilibre. Assistindo com a Eliane também aqui. Aí, Marcelão. A Eliane não perde um, eu sei. Ela tá sempre aí, ó. Que legal. Seja bem-vinda, Eliane. Fique junto com seu esposo aí, abençoando a vida dele, viu? É isso aí. Amigos, quem que falou aí? Oi, eu, Ari. Um abraço, Tilibre. E a minha esposa, não é sempre que ela assiste comigo, mas quando ela não assiste, ela pergunta, não vai assistir hoje? Olha, tá na hora, tá perto. Eu queria dizer que Deus é honrado pelo teu trabalho, teu ministério, e Deus já sabia que tu iria nos deixar aqui, tu já deixou saudade para nós aqui do IACS, mas amigo. Que bom que tu continua tão pertinho do nosso coração, tão pertinho da gente. Amém. Aí, através desse ministério precioso aí. Deus continue te abençoando, querido. Amém, amém. Deus seja louvado, amigo. Amém. Vari, eu vou graça, viu? Muito amado. É, né, Manassés? Gosta desse homem, né? Eu gosto muito. Um abração, querido. Te amo também, viu? Também. Amém. Amigos, eu vi que 2 homens levantaram a mão, eu vou dar oportunidade para eles falarem aqui, a gente vai iniciar aqui, senão a gente não consegue começar, tá bom? O Acílio levantou a mão, queria falar, Acílio? Eu vi que levantou a mão, Acílio, se quiser falar. Aí, bom dia. Pode falar, bom dia. Bom dia. Não nos conhecemos pessoalmente, né? Há poucos dias que a gente ingressou no programa aí, no projeto. Realmente está sendo uma bênção para quem está participando. E de agradecer aqui de antemão o nosso irmão Orlando, né? Que deu início aqui na igreja, no projeto do homem. E como tivemos um testemunho anterior agora há pouco, que está sendo uma bênção na igreja dele, eu tenho certeza que vai ser uma bênção não na nossa igreja só, mas em todos aqueles que estão participando, né, Thalita? Isso é um projeto que não nasceu no seu coração, mas impulsionado por Deus. É isso que importa para nós, né? Então, que todos que estão participando aqui possam levar essa bênção para dentro da sua igreja, como Orlando fez aqui na Central de Chapecó também. Amém, seu Acílio. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe você, a sua vida aí, a vida de cada um de vocês, tá bom? Obrigado pelo seu testemunho. Só vou dar aqui mais uma participação aqui, o meu amigo Jair. Pode falar, Jair. Só abrir seu som aí, pode falar. Bom dia. Não, eu apertei a mãozinha só para dar um oi, assim, mas já que então, é para eu falar alguma coisa. Sou de Campo Mourão, Paraná. Que legal. E, como disse o irmão aí, eu também já acostumei, o Espírito Santo me acorda às 5 horas da manhã para estudo, porque se não estudar de manhã, depois, quando eu ver, chegou de noite, aí está cansado, não estuda mais. É verdade. Eu tenho isso comigo. Mas é um prazer estar aqui e convoco meus irmãos também, que sou chefe dos diáconos, mas é meio difícil, mas chegaremos lá para que eles participem também. Amém. Obrigado, seu Jair. Obrigado pela sua participação e com certeza eu sempre digo que esse encontro aqui é para os fortes, tá? É para quem realmente está desejoso de crescer e aprender e crescer em Cristo. Amigos, vamos começar, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para a gente começar. Estou ansioso para ouvir aqui o Manassés, ele com certeza tem uma mensagem de Deus para nós. Eu quero pedir para que você, assim como você está, feche os seus olhos. Nós vamos ter, nesse momento, uma palavra de oração para que a gente possa começar aqui o nosso encontro. Oremos. Querido Pai, nosso amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, obrigado, Senhor, por mais um despertar. Obrigado por esse sábado. É um dia de celebração, é um dia de nos encontrarmos com o Senhor.
Obrigado, Pai amado, porque nessa manhã o Senhor nos despertou para o estudo da Tua Palavra, para a intercessão e para o crescimento. O Senhor nos despertou para orar pelas nossas famílias, construirmos um muro de intercessão ao redor dos nossos filhos, das nossas esposas, e é isso que nós queremos fazer nesse momento, Senhor. Algumas delas, muitas delas nesse momento estão ainda dormindo com os nossos filhos protegidos, mas nós já estamos aqui despertos, entendendo que o chamado que o Senhor nos faz é um chamado para o sacrifício, é um chamado para a proteção, é um chamado para o serviço e para o trabalho, e a proteção da nossa casa, da nossa família, para nos levantarmos como valentes do Senhor, que vão guiar, proteger, conduzir, pastorear os nossos lares. Pai, nós te agradecemos por esse pequeno rebanho que foi colocado sobre as nossas mãos. Que grande responsabilidade nós temos, Senhor. Por isso nós temos nos desafiado como homens a sermos os primeiros a acordar e interceder por nossas famílias, sermos os últimos a ir dormir das nossas casas, também intercedendo pelos nossos lares, sabendo que nós estamos em uma guerra. E nessa guerra, Senhor, o grande alvo é a nossa casa, é a nossa família. Mas nós nessa manhã nos levantamos como valentes do Senhor, tendo a consciência de que somos pecadores, somos falhos, de que não temos condições de lutar contra o grande inimigo, mas que debaixo das tuas asas, estando atrás do Senhor, tendo o Senhor à frente das nossas casas, nós seremos mais do que vencedores. E sabemos que há muitos homens que aqui nesse momento estão enfrentando lutas, provações, em seus lares, em seus casamentos, na sua paternidade, mas estão aqui, Senhor. Estão aqui porque estão desejosos de crescer, de aprender. Por favor, Pai, eu oro por cada um desses homens. Eu peço uma bênção especial sobre a vida deles. Peço que o Santo Espírito possa agir na vida deles. Por fim, Pai, eu quero orar e clamar para que uma geração de homens bíblicos possam se levantar. Se levantar, antes de mais nada, em seus lares, na sua vida conjugal, na sua paternidade, mas que esses homens bíblicos possam se levantar também no seu trabalho, na sua igreja, na sociedade, a fim de que eles possam se tornar homens com o padrão de Cristo, homens segundo o teu coração, homens que vão transformar a vida daqueles que estão ao seu redor. Oro também, Pai, aqui pelo meu amigo Manassés Queiroz, e em nome dele oro por cada missionário, cada pastor, cada líder das nossas igrejas que tem dedicado a sua vida ao ministério. Que o Senhor possa abençoar esses homens que enfrentam lutas, são atacados pelo inimigo, mas são homens que estão à frente do campo de batalha, Pai. Que o Senhor abençoe esses líderes espirituais que têm conduzido o teu rebanho. Nós te pedimos agora que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração poderosamente. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Meu amigo Manassés Queiroz, é contigo, meu amigo. Que Deus abençoe você mais uma vez, poderosamente. Tá bom? Amém. Amém. Um feliz sábado para todos os valentes. Deus seja louvado por estarmos aqui. Isso é realmente maravilhoso. Enquanto o Otilibre estava fazendo esta oração de intercessão, nos colocando diante do Santíssimo, da Arca do Concerto, da Arca da Aliança, né? Filipenses 4,13 estava na minha mente, novamente apresentando duas realidades. Por nós mesmos não podemos nada. A primeira realidade. A segunda, em Deus podemos tudo. Isso é uma obra da graça extraordinária e nós precisamos ter esta consciência sempre em Deus, apenas em Deus, tudo é possível.
Isso é maravilhoso. Atilibre, eu tenho aqui uma apresentação, deixa eu ver como que funciona aqui, eu acho que em tela cheia, não é? Permitir. Ali tem uma flechinha, um quadradinho com uma flechinha. Eu Só coloco clicar nela ali. tela cheia, né? Isso. Aí eu vou para o arquivo. Assim? É isso aí. Ok. Agora é só colocar apresentar ali. Isso. É isso aí. Pronto. Então vocês estão vendo aqui, né? Minha casa, minha missão. Não é qualquer missão. É uma missão espiritual. É uma missão espiritual. Nós homens nascemos. O Criador nos escolheu para sermos homens. E como homens, temos um sacerdócio, temos uma missão espiritual, né? Esse texto aqui, de Provérbios 24, 3-4, me encanta demais. Eu fico meditando nesse texto, que orientação preciosa. Eu quero trabalhar com vocês esse texto, essa palavra aqui, poderosíssima. Olha só, aqui está dizendo que para eu edificar a minha casa, eu preciso da sabedoria. Com sabedoria se edifica a casa. Agora, para eu firmar a minha casa como homem, eu preciso de inteligência. E com inteligência, ela se firma. Agora, para eu trazer a abundância, a prosperidade, o sustento, as provisões, eu preciso de conhecimento. Porque pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de toda sorte de bens preciosos e agradáveis. Observe essa expressão, toda sorte de bens preciosos e agradáveis. Esta provisão, ela diz respeito à provisão material? Sim, também. Mas diz respeito às provisões, como a provisão afetiva, nós somos provedores afetivos. Não podemos deixar que os nossos filhos vivam a experiência infeliz e desagradável da inanição afetiva, e nem a nossa esposa, inanição afetiva, né? Deixando-os carentes afetivamente. Então precisamos ser aí provedores também afetivos, provedores espirituais. No nosso sacerdócio, a provisão espiritual, do compartilhamento de uma experiência de quem anda com Deus. Então, assim, toda sorte de bens preciosos e agradáveis. Provisão material, provisão afetiva, provisão espiritual, toda sorte de bens preciosos e agradáveis. Porque uma casa se edifica com sabedoria e se firma com inteligência e pelo conhecimento. Os seus cômodos se encherão de toda sorte de bens agradáveis, preciosos e agradáveis. Bom, então, minha casa, minha missão espiritual. 3 palavras-chave para a gente poder observar aqui atentamente na palavra do Senhor, deixando que o Espírito Santo fale ao nosso coração. É uma matriz que nós temos aqui. Nessa matriz, é um tripé, nós precisamos colocar o nosso foco, colocar toda a nossa experiência apoiada neste tripé da sabedoria, da inteligência e do conhecimento. São 3 habilidades conquistadas pelo auxílio direto do Espírito Santo, como um fruto do Espírito. Porque o homem que vive essa experiência diariamente, ele está vivendo a experiência do amor sacrificial,
do amor que ele está sendo convidado a viver para com a sua esposa, para com seus filhos, para com a sua casa. Né? De, assim como Cristo amou a sua igreja, ele também amará a sua esposa, amará aos seus filhos, a sua casa, e, se for necessário, dando a vida por ela, como um valente do Senhor, diligente, atencioso, que tem a consciência de uma missão espiritual, a consciência plena, né? Temos aqui 2 casas lindas, maravilhosas, 2 casas. Essas casas foram construídas no mesmo condomínio. No mesmo condomínio. O tipo de solo, o mesmo. A região, a mesma. São 2 projetos, assim, modernos, maravilhosos, casas incríveis. E elas foram construídas. O que ninguém sabe, apenas os donos, apenas os que construíram, e juntamente com o dono da casa, né? Apenas eles sabem de um detalhe. Esta primeira casa aqui, o investimento da fundação foi bastante alto. Um investimento, um sacrifício muito grande. Por quê? Porque esse terreno é um terreno com muito arenoso, muita areia. Então, encontrar a rocha e firmar as suas bases na rocha, teve que surpreendeu os construtores e o dono desta construção. Ele teve que fazer um investimento assim o dobro, e teve que, para poder chegar na rocha e apoiar a sua casa na rocha. Então, essa casa aqui, ela foi firmada na rocha. É algo realmente extraordinário, e o custo dessa casa foi praticamente o dobro. Mas este proprietário, ele está feliz porque a sua casa está firmada na rocha. E ele está tranquilo por isso. Ele está feliz por isso. Ele foi muito responsável, muito diligente. Teve que se sacrificar muito mais. Porque para encontrar a rocha nesse terreno, exige um sacrifício maior, exige um investimento maior, exige um tempo maior, exige uma responsabilidade muito grande empenhada, e assim é o que aconteceu. Já com essa segunda casa aqui, algo diferente aconteceu. Aparentemente, ela está super bem apoiada, uma casa maravilhosa, né, muito moderna, linda. Todos que olham para essa casa dizem: uau, que casa fantástica, gostaria de morar nesta casa também. Acontece que houve aqui um detalhe muito importante. Essa casa se apoiou em uma estrutura, mas o proprietário percebeu que o investimento seria bem maior para alcançar a rocha, e ele julgou que o nível de profundidade seria suficiente. Então, ficou na areia, ele entendeu que estaria bem apoiada, estaria bem estruturada, e no ponto de vista dele estava bom, tudo certo. Essa casa aqui tem todas as condições para permanecer e durar muito tempo, no ponto de vista dele. O engenheiro diz: olha, não é suficiente, é necessário cavar mais profundamente, é necessário você fazer um esforço maior, é necessário você fazer uma doação maior, é necessário termos aí mais tempo, um investimento maior para chegarmos na rocha. E ele disse: não, já a profundidade já está boa, já está muito boa, né? Eu estou aqui contando na linguagem moderna a parábola de Jesus de Mateus 7. E vocês sabem
o final desta parábola. A primeira crise que aconteceu, esta segunda casa, ela ruiu, ela desmoronou, ela não aguentou, não teve a estrutura adequada para suportar, porque não estava assentada na rocha. Então, grande foi a sua ruína. Mas a casa que estava apoiada na rocha, essa permaneceu. Okay? Essa parábola ela é muito, muito especial. E ela nos fala sobre esses três aspectos. Porque com sabedoria se edifica, se constrói. Com a inteligência se firma. É uma questão de inteligência. Escolher a cada dia, posicionar esta casa na rocha e se firmar na rocha, porque a nossa casa, ela não é uma construção definitiva, que se faz uma vez e pronto, é uma construção diária. Todos os dias eu preciso ter a consciência de que eu preciso edificá-la. E para edificá-la, eu preciso acessar a sabedoria divina, porque se edifica uma casa com valores e princípios. E como os valores, os princípios estão cada vez mais escassos. Valores e princípios. Quem tem valores e princípios sabe para onde está indo, sabe qual a direção que está dando para a sua casa, para a sua família. Valores e princípios, sabedoria, palavra de Deus. É assim que se edifica. Cada tijolo, cada estrutura, cada argamassa, cada material, cada detalhe desta casa deve ser composto pelos materiais fornecidos na palavra de Deus. Todo o material para edificar esta casa precisa ser adquirido, comprado na palavra de Deus. É por isso que há o conselho, né, de Apocalipse 3, há o conselho para comprarmos o ouro, para comprarmos, né, todos os materiais necessários. Ali fala sobre a justiça, fala sobre a presença do Espírito, fala sobre o amor e a fé a Deus. Nós precisamos comprar esses materiais para edificarmos a casa. Né? O ato a ação de firmar na rocha, de diligentemente tomar as iniciativas, de estar no comando, de estar na gestão, na administração, tomando as decisões necessárias, juntamente com a esposa, mas a iniciativa das decisões é um ato de inteligência. Porque a sabedoria conduz às ações de inteligência, conduz à expansão da inteligência. Então, assim, não basta edificar, é necessário firmar. Quando nós buscamos a sabedoria da palavra de Deus, nós precisamos do ato de nos firmarmos em Cristo, na rocha. Isso é um ato de inteligência. E quando isso acontece, nós precisamos assumir um terceiro ato, que é o ato de permanecermos no conhecimento, no entendimento e de expandirmos este conhecimento para a manutenção, para que haja prosperidade na provisão. O homem, repito, é o provedor material, é o provedor afetivo, é o provedor espiritual. E toda essa obra é espiritual. A provisão material é uma atividade espiritual.
a provisão afetiva é uma atividade espiritual. A provisão da palavra de Deus, o alimento espiritual, é claro que também é uma provisão espiritual. E tudo isso está relacionado com uma palavra, caráter. O caráter tem a ver com uma disposição mental, com uma atitude mental, de diligência, de responsabilidade, de compromisso. Jesus apresentou uma profecia, Mateus 24:12, ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Ou seja, e por se multiplicar a iniquidade, o caráter será distorcido, porque um caráter edificado, firmado e que prospera, esse caráter, ele está apoiado no amor, ele está estruturado essencialmente em quem Deus é. Então, este homem é um representante de Deus. Ele tem uma relação profunda com Deus, ok? Então, aqui, eu quero mostrar para vocês as bases do caráter, dentro desses aspectos da sabedoria, da inteligência, do conhecimento, ou seja, da edificação da casa, do ato de firmar a casa, do ato de fazê-la prosperar. Nós temos aqui a questão do caráter masculino, o caráter do valente, tá certo? Nós vamos observar 3 tipos em atuação. Há uma atuação aqui constante de 3 tipos na mente do homem, no caráter do homem, já que o nosso foco aqui é a estrutura masculina, ok? Existem 3 aspectos sempre muito presentes. A figura do pai, nessa posicionada na estrutura deste caráter, há uma figura paterna recebida. Há uma figura de uma criança que foi formada por meio da ação de um pai. E uma figura atual também de um adulto feito, já bem posicionado. Todos nós nascemos porque tivemos um pai. Todos nós fomos crianças e todos nós aqui somos adultos. Então, quando nós olhamos para esses 3 aspectos, nós vamos compreender o seguinte: primeiro, a nossa própria realidade, a nossa própria condição, para fazermos aqui uma autoavaliação, não é? O salmista apelava: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há algum caminho mau em mim, o Senhor conhece todos os meus pensamentos, o Senhor sabe de tudo, sonda-me, ó Deus. E vamos ter oportunidade aqui de sermos dirigidos pelo Espírito Santo para sermos sondados como indivíduos, como homens, como valentes. E, ao mesmo tempo, esses aspectos têm a ver com a nossa entrega como pais. Nós temos filhos e há uma construção de um caráter. Você, como pai, para construir um bom caráter, para oferecer um bom caráter, para edificar nos filhos um bom caráter, e para afirmar nos filhos um bom caráter, e para fazer com que o caráter dos filhos prosperem no Senhor, nós precisamos estar atentos a essas bases, aquilo que nós entregamos. Então, para construirmos um bom caráter, nós precisamos ter um bom caráter construído em nós. Então, assim, a partir da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento com Deus, das nossas bases firmadas na rocha, é que nós vamos conseguir entregar isso para a nossa casa, para os nossos filhos. Aquela história de faça o que eu mando, não faça, né,
o que eu vivo, do que eu demonstro, mas faça o que eu falo, isso não funciona. Não funciona. Nós estamos sendo convidados para fazermos aquilo que vivemos, né? E demonstrarmos isso para os nossos filhos, para que eles possam imitar aquilo que nós fazemos, o modo como vivemos na sabedoria. Eu fico realmente muito triste quando eu ouço alguma notícia de algum amigo de infância. De vez em quando eu fico sabendo de algum amigo de infância. Infelizmente, algumas notícias que eu recebo são homens aí de mais de 50, e eu tenho cada notícia, notícias muito tristes. Homens que tinham grandes perspectivas, mas fizeram decisões completamente equivocadas e hoje vivem dramas, vivem numa experiência que é uma verdadeira tragédia, o que aconteceu com a vida desses homens, com as famílias, é uma tragédia. Faltou a construção de um caráter, né, que é feito dessa forma. Então, vamos lá, tipos de pai, criança e adulto. Então, vamos lá. Bom, pai. Que tipo de pai você teve? E que tipo de pai você é? Uma sugestão aqui de 4 tipos. O seu pai foi do tipo autoritário? Ou seu pai foi do tipo autoritativo? Ou seu pai foi do tipo permissivo? Ou foi do tipo negligente? Olha só, é importante nós observarmos isso daqui para a gente ter o nosso coração sondado, examinado, verificado. Por quê? Porque esse tipo de pai que nós guardamos no nosso coração e que moldou a nossa personalidade e que estruturou o nosso caráter, determina hoje o que você pensa sobre Deus. O que você pensa sobre Deus está intimamente relacionado com o tipo de pai que você guarda no seu coração. Você pode olhar para Deus e ter pensamentos a respeito dele como um Deus autoritário, como Deus autoritativo, ou como Deus permissivo, ou como Deus negligente. Então, observe, como que esses 4 modelos aqui se dão? Primeiro, o autoritário. Autoritário é um pai que colocou a justiça, as regras, a disciplina, a ordem, a exigência, num plano bastante elevado, mas não equilibrou isso com o amor, com atendimento afetivo, com suprimento afetivo, né? Foi um bom provedor material, talvez, mas foi um péssimo provedor afetivo. Não equilibrou o atendimento, a sua exigência com atendimento afetivo. Ou seja, não equilibrou a justiça com o amor. Então, o modelo autoritário, uma pessoa mais fanática, rigorosa, exigente, mas com muitos furos de caráter. É uma pessoa, assim, aparentemente muito correta, mas, na verdade, criou um abuso na sua própria família, uma conduta inadequada, uma conduta que apresentou um Deus que dá medo. Essa figura de Deus, ela nasce deste modelo de pai. É algo tão profundo que faz parte da estrutura ali que modelou o caráter e involuntariamente a pessoa tem uma conduta diante de Deus de medo, o que é diferente de temor ao Senhor. Ok? Esse modelo autoritativo, o que acontece?
já temos aqui, isso aqui é o ideal, porque nós temos aqui o equilíbrio entre amor e justiça. Então, assim como Deus é, nós precisamos apresentar para o nosso Pai, para os nossos filhos. Mas esse modelo pode ser que nós precisamos do auxílio de Deus para ser corrigido em nós. Então, assim, o equilíbrio entre o amor e a justiça oferece uma estrutura equilibrada, uma estrutura muito, muito forte, uma estrutura que dá na rocha. Outro modelo, permissivo. Então, assim, nós temos o amor bem presente e a justiça, ela está baixa. Modelo permissivo. Então, o filho, ele tem a ideia de que ele não teve pai, que ele não está tendo um pai. O pai, ele é muito legalzão, gente boa, bacana, amigão, mas ele falha na justiça, falha no comando, ele falha na direção, ele falha nas regras, ele falha na colocação dos limites. Então é um colegão, gente boa, bacana, legal, mas não é um pai. Não é um pai. E essa imagem de Deus é aquele Deus assim, sabe, colegão, gente boa, que me acolhe em todos os meus pecados, patrocina os meus pecados, nem se importa muito com os meus pecados, eu vivo de qualquer jeito, tá tudo certo, ele me ama e tá tudo bem. Então, uma ala liberal que se apoia muito nesse estilo de um Deus permissivo, que tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo vamos, né? Então, assim, o amor lá em cima e a justiça aqui embaixo. E o quarto, um pai negligente, né? Então, assim, aquele Deus que nem coloca a sua justiça, nem coloca o seu amor. Ele criou o ser humano e deixou o ser humano aí, cada um se vira. Não é um conceito agnóstico de Deus. Deus não interfere nas nossas questões. Somos nós que tomamos as decisões e a vida é tocada por aquilo que nós entendemos como sendo o melhor, e Deus, ele não está muito interessado nisso. Observe que todas as correntes filosóficas sobre Deus partem dessa estrutura, daquilo que o pai mostrou para o filho, e ele ficou mais propenso a entender um Deus baseado no estilo de pai. Que estilo de pai você tem dentro de você? Um pai autoritário, aonde aquele estilo mais fanático de Deus, um Deus nervoso, um Deus irado, é isso que está dentro de você? Ou um Deus permissivo, que você pode fazer o que você quiser, que ele não está preocupado com isso, ele te ama demais, ele vai te salvar de um jeito ou de outro, não importa como você viva. Ou um Deus que não está nem aí para nada, ou um Deus que coloca tudo muito equilibrado, o amor e a justiça. Quem tem essa estrutura do amor e da justiça bem equilibrado, não se revolta diante das provações, diante das dificuldades, está posicionado na rocha. Então, o que você pensa sobre Deus? Vem dessa estrutura. Ah, mas eu tive um pai muito autoritário, então examine o seu coração. Clame ao Espírito de Deus, que pela contemplação de um Deus, né, compatível com a revelação bíblica, o Espírito Santo pode corrigir, porque uma formação, caráter é algo realmente muito forte, muito profundo, é uma formação que impacta o seu estilo de ser, entende? Agora, como você se relaciona com Deus? Como? Então, está baseado nessa estrutura. Você teve um pai que teve um estilo que está internalizado em você, e isso provocou um estilo de criança. Entende? Que você é um adulto, mas existe uma criança interna aí, muito possivelmente aí posicionada na sua estrutura, aí da sua personalidade. Que estilo que você é?
Que tipo de criança você tem dentro de você? Uma criança carente, vulnerável, né, o tempo todo magoada, porque não recebe auxílio e ajuda, o apoio da igreja, dos amigos, dos parentes, da esposa, dos filhos, está sempre se colocando como aquele que precisa de ajuda, de ajuda, de ajuda, e sempre magoado porque não recebe a ajuda necessária, e sempre está precisando de ajuda, é um poço inesgotável, né? E muita sensibilidade, qualquer coisa magoa, qualquer coisa deixa de ir para a igreja, porque o pastor não foi visitar, porque os anciãos da igreja não tiveram uma atenção especial, então, sabe, apesar de ser um adulto, mas tem dentro de si uma criança traumatizada, carente, vulnerável, reacionando ali de uma forma inassertiva, e isso vai impactar na relação com Deus. Uma coisa é o que eu penso sobre Deus, outra coisa é que tipo de relacionamento eu tenho com Deus. É claro que uma coisa está ligada à outra, e nós estamos fazendo a divisão aqui didática, né? Então, assim, esse relacionamento com Deus o tempo todo, magoado com Deus, por que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo? Por que o Senhor faz as pessoas prosperarem e eu não? Por que o Senhor faz milagres e cuida das pessoas e eu não? Por que eu vou para a igreja, escuto tantos milagres, tanta coisa linda que acontece na vida, e na minha vida parece que nada acontece? Por que tantas pessoas prosperam e eu nunca prospero? E sempre carente, vulnerável, e sempre assim, magoadinho com Deus. Há uma criança. Né? Que tipo de relacionamento com Deus? Um relacionamento de cobrança, um relacionamento assim, de tristeza, sempre colocando Deus no banco dos réus, tipo Asaf no Salmo 73, fazendo cobranças, né? Se colocando como carente, vulnerável, se comparando com os outros o tempo inteiro. Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Né? Pode ser que você tenha uma criança zangada. Sabe aquele indivíduo com cara fechada, mal-humorado, poucas palavras, fechadão, trata a esposa com rispidez, trata os filhos sem carinho, sem um amor, né? Leva a vida assim, parece que não está satisfeito com nada, até para dar um sorriso é difícil, às vezes quando dá um sorriso é uma risada sarcástica. Há uma criança zangada que não recebeu o amor de forma suficiente, há sempre um débito, os pais estão num débito constante, parece que a vida está devendo, e parece que Deus está devendo. Então, uma relação com Deus assim, muito, muito, muito estranha, muito austera, né? E sempre se relaciona a Deus assim, de uma forma muito, 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 muito forte. Há uma criança zangada, mal-humorada, que nada presta, nada está bom, e que não se contenta com nada, né? Que tipo de relacionamento com Deus há de uma pessoa assim, que tem uma criança interna ferida desta forma? Outro tipo de criança, uma criança indisciplinada, né? Que está sempre quebrando as regras, está sempre no arrogo, sempre se colocando de forma muito, tudo muito voltado para o seu próprio eu, um narcisismo ali, tendencioso, dando um péssimo testemunho, não consegue levar a religião a sério, não leva nada a sério, sempre passa vergonha na esposa, nos filhos, né? E criando filhos indisciplinados também, porque pelo comportamento aprendido eles vão sendo formados dessa forma. Que tipo de relacionamento com Deus uma pessoa indisciplinada pode ter, né? E tudo isso aqui vem por um pai autoritário que fez filhos carentes ou zangados,
um pai permissivo que fez filhos indisciplinados, entende? Ou um pai negligente que também conduziu a filhos indisciplinados ou zangados. Agora, um pai autoritativo, ele constrói caráteres de crianças felizes, né? Se você tem uma criança feliz, você tem uma relação com o amor e a justiça adequada, você tem uma experiência com Deus fluida, porque diante das provações, das dificuldades, você cresce, você se aprofunda, porque as suas raízes estão ali na rocha. Você aguenta firme, você é resiliente, você é diligente, né? Quanto maiores são as dificuldades, mais você está ali com Deus, e você se alegra com Deus, você tem paz na tempestade, você não fica questionando a Deus desnecessariamente, você tem um relacionamento com Deus leve, fluido, e você se relaciona com Deus, porque você tem uma criança feliz, você teve uma estrutura adequada entre amor e justiça, um equilíbrio. Agora isso vai formar, tudo isso formou o adulto que temos hoje. Que adulto que temos hoje? Olha para o seu estilo de cristão. Que cristão você é? Um cristão saudável? Um cristão, na linguagem da igreja em Laodiceia, um cristão quente, saudável, um cristão fervoroso, que acessa diariamente a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, ou um cristão insuficiente, né? Um cristão que está levando as coisas do seu próprio jeito, um morno, insuficiente. Não deixa de ser cristão totalmente, mas também não é um cristão totalmente. É algo que fica ali pelo meio, que fica ali mais para cima do muro, insuficiente. E não prospera na vida espiritual e nem abandona de vez. Mas está com sua casa linda, maravilhosa na areia, né? Ou pode estar com a sua casa linda, maravilhosa na rocha. Que cristão que você é? Um cristão saudável, um cristão insuficiente. Mas você pode dizer, como que você quer que eu seja um cristão saudável, sendo que eu tive um pai permissivo, e eu me tornei uma pessoa indisciplinada, e hoje eu sou um adulto, um cristão insuficiente. Eu não consigo me firmar, eu não consigo avançar, eu não consigo crescer. A culpa, então, é do meu pai. Eu sou uma vítima. Eu fui feito assim, fui feito assim. Há uma criança dentro de mim, isso aqui é uma formação. Agora você vem dizendo para mim que eu vou conseguir ser um cristão extraordinário, sendo que essa foi a minha estrutura. Quando eu olho para o meu passado, que vida torta, que vida difícil, que vida complicada, os acidentes que eu sofri, os abusos que eu sofri, os problemas que eu sofri, as dificuldades que eu sofri. É claro que hoje eu estou com a cabeça difícil, complicada, e eu me pego zangado com Deus, eu me pego o tempo inteiro carente, vulnerável diante de Deus, eu me pego indisciplinado perante Deus, eu me pego realmente fazendo essas coisas aqui. Como que eu posso viver isso? Bom, eu quero responder essa pergunta, mas antes, olha só como isso afeta a vida conjugal. Imagina que esse marido aqui, ele tem um modo de pai permissivo. Esse é o direcionamento dele, essa é a tendência dele, esse é o comportamento dele. Essa é a visão que ele tem de Deus, né? E esse marido, então, ficou uma pessoa muito carente, muito carente. Ele é permissivo na relação com a esposa, mas, ao mesmo tempo, muito carente, muito vulnerável, muito sensível. Um adulto insuficiente. Está mais para criança do que um adulto. É um adulto mal crescido, mal desenvolvido. E assim na vida espiritual, na relação com Deus. Aí ele vai se relacionar com a esposa, que já teve um direcionamento de pais autoritários, e ela é mais firme,
ela cobra, ela exige, ela é austera. E, né, ela tem um modo de criança aqui, ó, zangada, ela cara fechada, exigente, amarrada, ela cobra, ela dura na queda, difícil, ela não pede perdão nunca, ela está sempre certa. E também o adulto dela é insuficiente. Olha só, insuficiente, insuficiente. Insuficiente do ponto de vista da prática de uma vida espiritual, insuficiente no relacionamento com Deus, insuficiente, né, na visão, uma visão distorcida da pessoa de Deus. E este casal aqui agora tem uma família, tem filhos. Olha que tragédia. Olha como isso é muito, muito triste, né? Este pai, ele não edificou com sabedoria, não firmou a sua casa na inteligência e não a fez prosperar no conhecimento. E agora temos aqui um padrão familiar, não é? A psicologia chama de padrões familiares, mas a Bíblia chama de maldição familiar. Temos uma maldição familiar. Bom, mas a grande notícia é que Cristo nos restaura. Essa é a grande notícia. Pela comunhão com Deus, pela intimidade com Deus, pelo quebrantamento do coração diante de Deus, o conceito sobre Deus pode ser restaurado, pode ser reequilibrado para o autoritativo. Nós acabamos de estudar uma lição, já entramos na outra, né? Estou achando essa maravilhosa também, mas acabamos de sair de uma lição, passamos um trimestre avaliando a justiça com o amor com a justiça, o perfeito equilíbrio. Esse é o caminho da cura espiritual. É o caráter de Deus. O caráter de Deus é que cura o nosso caráter. Então, esse modelo autoritativo de Deus como pai é que vai curar a nossa alma deste modelo de pai permissivo, negligente, autoritário, para corrigirmos, junto à palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, nos conduzindo a Cristo e corrigindo por este modelo maravilhoso, é o nosso modelo, Cristo Jesus, ele vai nos corrigindo o nosso conceito sobre Deus. E ele também corrige a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Esse relacionamento truncado, com a predominância de carência e as reatividades típicas, ou a predominância do zangado ou do indisciplinado, com as reatividades, né, compatíveis, tudo isso a gente vai encontrar um posicionamento feliz de uma criança interna curada, feliz diante de Cristo Jesus. A restauração para as nossas memórias, a restauração, porque é uma liberação do perdão para os nossos pais, pela entrega negligente, permissiva, autoritária que nos fizeram, possivelmente. A liberação do perdão em honra a Deus, como quinto mandamento da lei de Deus, que é a porta de entrada para a saúde mental das relações humanas, para que nós sejamos capazes de amarmos ao nosso próximo assim como nós amamos a nós mesmos. Cristo nos restaura no nosso cristianismo. Aquilo que nos bloqueia emocionalmente, para termos uma experiência de um cristianismo quente, vivo, autêntico, aonde a experiência do ouro, que é a fé e o amor, estão sendo provados ali no crisol, onde a experiência da justiça de Cristo, né? E a experiência do batismo diário do Espírito Santo, que é como um colírio que atua na nossa mente, nos faz enxergar a Deus, nos faz enxergar a nossa
própria condição, para nos aproximarmos mais de Deus, para vivermos uma experiência em Laodiceia, que é a última igreja, para vivermos uma experiência nessa igreja do juízo como cristãos quentes, saudáveis, plenos diante do Senhor. Ele nos restaura, Cristo nos restaura. Há aqui impedimentos psicológicos, há impedimentos emocionais, mas Cristo Jesus rompe todas essas questões. E mais do que isso, nos ajuda a sermos pais autoritativos, nos ajuda a formarmos crianças felizes, ou seja, emocionalmente saudáveis, bem estruturadas. Não é? Esse tema, o tempo todo, está sendo tratado em colunas do caráter. O tempo todo, Ellen White apresenta essas questões para a formação de filhos equilibrados, bem estruturados, felizes. Isso vai fazer da nossa casa uma casa com um cristianismo saudável, não um cristianismo baseado no liberalismo, nem baseado no fanatismo, nem baseado na negligência, mas baseado na palavra de Deus, assim como ela é. Um cristianismo saudável, uma mente equilibrada. Paulo muitas vezes corrigiu a igreja, ele ficou assustado muitas vezes, ele chegava e pregava o evangelho e havia uma aceitação, se batizava e tal. Tempos depois, quando ele voltava, ele olhava para a situação e dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Vocês não cresceram? Vocês não se desenvolveram? E vocês tão facilmente se desviaram do evangelho? O que está acontecendo com vocês? E Paulo começa a dar orientações espirituais, orientações emocionais, orientações de toda sorte, familiares, estrutura familiar, para os esposos, para os filhos, para as famílias. E assim, Paulo ele procurava atender as famílias. Eu quero terminar com este texto de Josué 24:15, que é uma decisão, né? Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, então. Seus deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Então, escolha. Ah, mas eu não aceito. Ah, mas eu penso assim. Ah, mas eu... Tudo isso baseado no que recebeu. Quem recebeu mentiras está escravizado por mentiras. Quem recebeu aquilo que não era o adequado ficou desconectado. Mas o importante é o seguinte, é a decisão final. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De que forma eu e a minha casa vamos servir ao Senhor? Assim, ó. É assim, ó. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos fazer esta edificação diária na sabedoria, na palavra de Deus. Eu e a minha casa vamos nos firmar na inteligência, com atitudes de nobreza, entende? Com atitudes que estão no alto nível da razão, do discernimento e do juízo. É assim que se firma uma casa. Né? E ela irá prosperar no Senhor em todas as áreas. Será uma casa próspera em todas as áreas. Ao contrário de estarmos na paixão, na gula, sabe, no entretenimento, paixão, gula e apetite, como a grande maioria dos seres humanos hoje. E quando a gente olha para a igreja, a gente se assusta quando a gente vê famílias estruturadas na paixão, na gula e no apetite. Casas desmoronadas, construídas na areia. Mas uma casa construída na rocha, que serve ao Senhor, está posicionada na razão, no discernimento e no juízo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão
Essa é a decisão que podemos tomar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe com essa firmeza, com esse posicionamento de tomarmos essa decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração diante do mundo espiritual que traz um grande impacto. As potestades das regiões do celestes, do maligno, se abalam. Mas o reino de Deus é enaltecido, o reino de Deus é exaltado, o reino da glória. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com sabedoria, com inteligência e com conhecimento, com bases profundas, firmadas na rocha, ao invés de uma vidinha mais ou menos, uma vidinha com os olhos fechados para as revelações, com os olhos vendados, né, para o espírito de profecia que nós temos o privilégio de termos diante de nós o tempo todo, para iluminar a nossa mente. Nós precisamos colocar a nossa casa como valentes nessa estrutura. Precisamos que o Espírito Santo faça a obra em nós, e para que isso aconteça, a nossa atitude mental de limpeza do nosso caráter, ela precisa estar diariamente sendo feita diante do Senhor, para que possamos produzir filhos com um bom caráter, e temos uma casa servindo ao Senhor. Que essa seja a sua decisão, e essa minha decisão também, renovada diante do Senhor, para que a nossa casa esteja a cada dia firmada na rocha, para a honra e glória de Deus. Amém. Amém. Manassés, meu amigo Helder já escreveu ali nos comentários, que aula! Que aula! Glória a Deus. Essa ligação, Manassés, que se faz entre o que nós somos e o nosso conhecimento de Deus, a nossa visão de Deus, atrelada àquilo que os nossos pais nos mostraram, ela é um conhecimento que muitos de nós ainda não tínhamos, né? Eu sempre digo que a maior ferida dessa geração atual é a ferida da orfandade. É o pai que está presente, porém ausente. E aí essa negligência paterna, ela interfere diretamente na nossa visão de Deus, né? Na nossa visão de Deus. Então, como é importante, amigos, nós como pais, né, entendermos que nós de alguma forma, muitas vezes reproduzimos essa visão distorcida de Deus, né, Manassés? Sim. Ela está intimamente ligada com o que nós somos, né? O meu amigo Julian escreveu ali, não podemos mudar o passado, né, sendo bom, assertivo, ruim ou errante, mas podemos hoje escrever uma nova história de lutar com Deus para sermos um adulto / cristão completo. Amém. O passado a gente encharca de perdão, graça e misericórdia para com os nossos pais. Essa é a nossa obrigação de honrá-los, perdoando os nossos pais e assumindo a responsabilidade que nós temos hoje diante do Senhor, de fazermos da nossa vida aquilo que o Espírito Santo nos aponta, nos indica, aquilo que é de nossa responsabilidade darmos o sentido, o rumo pela palavra de Deus. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso compromisso. Não somos vítimas. Se fomos vitimizados, a responsabilidade de nos levantarmos, olharmos para Cristo e seguirmos o nosso caminho, essa responsabilidade é nossa. Nenhum de nós tem qualquer desculpa para cruzar os braços e dizer, ó céus, ó vida, ó o que fizeram comigo, olha como estou hoje, porque
a misericórdia de Deus, o poder do Espírito está para todos nós, para nos transformar em homens valentes, homens sábios, inteligentes, né, e com conhecimento. Amém, é isso mesmo. Carlos Otávio escreveu aqui: bom dia, Manassés, ótima aula. Bom dia. Eu tive pouco da presença do Pai. Sou filho de pais separados. Já vi essas 4 crianças em mim. Parece que eu tenho essas 4 crianças em mim. Pode isso? Sim, sim. É claro, são sentimentos, né? Esses sentimentos são difíceis e a pessoa muitas vezes não tem a consciência para saber lidar com isso. Então, quando nós fazemos assim esta reflexão, a pessoa diz: opa, olha só, estou identificando isso. Essa é a ação do Espírito Santo de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Entende? Ele nos convence da nossa necessidade e nos orienta à superação de tudo isso. Essa é a obra de Deus em nós. Amém. Amém. Meu amigo Helder escreveu ali, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, com certeza. Amém pela sua decisão, Helder. Firme aí. O Djalma escreveu: Manassés, meu amigo, Djalma Ticiano. Meu amigo Manassés, Deus continue. Olá, Djalma. Seu ministério, sua família, com Deus. Amém. O Gleidson escreveu: amém, essa mensagem precisa ser reproduzida em nossas igrejas. Verdade, viu, Manassés? Precisamos produzir essas mensagens em nossas igrejas. Por isso, fica aqui o meu apelo para que você levante aí na sua casa o Ministério do Homem. Levante aí na sua igreja o Ministério do Homem, para que para que você possa reproduzir essas mensagens, né? O Acílio escreveu que possamos ser adultos saudáveis, renovados em Cristo. Só precisamos tomar a decisão de servi-lo como filhos saudáveis. Amém. Amém. E por fim, o Tiago Oliveira: como um cálculo matemático, a mensagem de hoje nos mostra que se tomarmos um pai autoritativo, cria um filho feliz. Temos de resultado um adulto saudável. Fenomenal. Que legal. Glórias a Deus. Sempre equilibrando amor e justiça. Amor e justiça, o equilíbrio, amor e justiça. Essa é a fórmula de Deus para nós, do seu caráter, para formar o nosso caráter, para que possamos formar outros caráteres saudáveis. Que lindo, né? Ele fez um cálculo matemático, ele fez uma fórmula matemática aqui, muito bom, Thiago. Legal. E por fim, aqui, alguém que eu não tenho ali o nome, maravilhosas instruções, que Deus abençoe grandemente a sua vida, Pastor Manassés. Amém. Daniel Schmidt, a pergunta de hoje é: quem eu sou e para onde eu estou levando a minha família? Sim. É a pergunta que a retórica que cada um precisa fazer para si, né? Sim. Amém, amém. Eu vou ler o último comentário aqui, meu amigo Manassés. Gilson Cuquel de Oliveira: assistiu o pastor Manassés em Goiânia no dia 19/1/2013, quando em um JA trouxe uma mensagem sobre a parábola uma parábola em que Deus é o dono da vinha. Mensagem poderosa. Amém por sua vida, pastor Manassés. Glórias a Deus. Um abraço. E mais um aí que foi impactado pelas mensagens do meu amigo Manassés Queiroz. Manassés, eu queria agradecer a você por essa mensagem tão preciosa, continuar orando por você, pela sua família. Você é um grande homem de Deus que inspira muitas pessoas, e que Deus continue usando você e a sua esposa, Cláudia, para que vocês continuem firmes, né, nos propósitos de Deus, abençoando famílias, abençoando lares, né? E eu peço mais uma vez que agora você interceda por nós aqui, por esse grupo de homens. Amém. Então vamos orar. Santo Deus, querido Pai, nos colocamos agora espiritualmente diante da arca da aliança, diante do teu trono. O Senhor, diretamente do propiciatório, nos assiste com a tua bondade, com a tua misericórdia e com a tua graça.
com o coração comprometido, aberto para acolher, para curar, para libertar, para salvar. Esta é a imagem de um Deus justo e amoroso. Esta é a imagem de um Deus que acolhe os seus filhos, que trata de suas feridas e que liberta a todos quantos aceitam o seu oferecimento. E nós estamos aqui como homens. E eu te imploro que, nesta condição da consciência de termos um ministério espiritual, de termos uma missão extraordinária concedida por ti, e na consciência da nossa incapacidade, nós queremos, Pai, te implorar que o Senhor derrame sobre todos nós o Espírito Santo, batizando-nos, porque todos nós precisamos desesperadamente do teu mover, do teu agir na nossa vida, de todas as obras de restauração na nossa vida, para que sejamos instrumentos teus nesta obra de salvação, de restauração da nossa casa. Abençoa-nos, Santo Deus, usa-nos como teus instrumentos, que possamos viver esta experiência da edificação feita com sabedoria, essa experiência de firmarmos a nossa casa com a inteligência que o Senhor nos comunica, essa inteligência espiritual, e de prosperarmos em todas as áreas com o conhecimento, a sabedoria que liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a promessa. É por isso, Pai, que eu estou aqui, no nome de Cristo Jesus, por sua infinita misericórdia, rogando ao Senhor que libere uma bênção toda especial para cada homem aqui, para que esta experiência de uma criança zangada, de uma criança carente, vulnerável, extremamente sensível, exageradamente sensível, que essa criança negligente, essa criança inconstante, indisciplinada, tudo isso seja repreendido, Senhor, e que o Senhor coloque este adulto numa condição de plenitude, com a mente livre, com uma atitude mental voltada para Cristo plenamente, cheio do Espírito Santo, para que dessa forma possa impactar a sua casa, possa impactar a sua comunidade, a sua igreja, cumprindo assim a missão maravilhosa de Cristo Jesus. Abençoa a cada homem aqui com esta bênção, com esta graça, e nos prepare para dias mais difíceis, onde estarmos firmados na rocha será a nossa vitória. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. 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 Manassés, muito obrigado mais uma vez. Prazer. Por essa mensagem maravilhosa. Você voltará outras vezes, não tenho dúvida disso, tá? Amigos, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, pelas mensagens. Obrigado, por estar aqui. Abram, que Deus abençoe. Bom te ver aqui, meu amigo. Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Vou lá porque eu tenho outro compromisso agora. Um abraço. Feliz sábado para todos vocês, meus amigos. Muito obrigado por estarem aqui, tá? Até o próximo sábado, se Deus quiser. Lembrando que nós agora iniciamos os nossos encontros às 5 horas, tá bom? Aí, sempre que tiver alguém aí querendo bater um papo, trocar uma ideia, fazer um pedido especial de oração, acorda um pouquinho mais cedo e entra para falar com a gente, tá bom? Deus abençoe, gente. Feliz sábado para todos vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Amém.